Olá, bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a entrevista vai ser especial, falando de direito constitucional para concursos, que é a minha disciplina, mas é a disciplina também da professora Jussiane Campos. Bem-vinda, professora Jussiane, é um prazer te receber aqui. Oi, Karina, tudo bem? Tudo bem a todos, né, que vão assistir essa nossa matéria aí, dessa coluna tão especial. Eu quero iniciar o nosso bate-papo agradecendo pelo teu convite carinhosamente, agradecendo o pessoal do Liberal pela oportunidade. É muito importante você participar de um bate-papo, de algo que é o sonho de tantas pessoas. Então, você participar desse ciclo, você ajudar as pessoas a conquistarem os seus objetivos, a trilharem esse caminho que é ser servidor público, é uma grande gratidão. Então, assim, meu muito obrigada mesmo por essa oportunidade. E a gente agradece, eu quero até reforçar esse agradecimento. Primeiro que é uma grande, eu admiro muito você, então pelo seu trabalho, tenho uma amizade com você, e os alunos vinham pedindo entrevista sua, e a gente não conseguia alinhar as agendas, então hoje foi assim um dia de sorte para todos nós, e também para quem vai assistir aqui a você falando a sua fala sobre direito constitucional, não é isso? É isso, né, Karina? Vou tentar isso, daí dar o meu melhor, né? Vai dar o seu. Constitucional para você me intimida um pouco. Não, sabe? A professora que você é, mas eu vou fazer o possível, tá bom? Você é a mestra, eu já disse, você é a mestra em constitucional. Vamos lá, vou falar um pouquinho dessa disciplina, que é a disciplina que nós gostamos, né? Constitucional tradicionalmente, eu entendo, né, como uma porta de entrada do estudo dos concursos jurídicos, pelo menos para quem vai fazer concurso. E tem aquele bloco de matérias jurídicas, o constitucional, ele é a porta de entrada. Então, na sua visão, por que ele é considerado a base dos concursos públicos na área de direito constitucional, para quem está se preparando? Qual é a tua visão? Tá. Olha, Karina, sempre quando eu começo a falar com os meus alunos, né, seja na graduação, seja para o concurso público, seja para a OAB, eu conto uma historinha rápida que, quando eu era acadêmica de direito, eu fui estagiar na Advocacia Geral da União. E no meu segundo dia de estágio, o advogado pediu para eu emitir um parecer de uma ação direta de inconstitucionalidade. Olha. E eu coloquei um ponto de interrogação assim, porque eu não sabia nem para onde ia. E aquele dia me marcou muito, porque quando a pessoa te questiona algo, te coloca ali uma tarefa, e você não entende, então é frustrante. Aí eu tive que conversar com ele, né, humildemente dizer que eu não entendia o que seria aquilo, e aí ele me colocou umas palavras que eu tinha que entender de onde vinha, e a matéria iniciante seria direito constitucional, porque na faculdade a gente vê de uma forma muito abstrata, não dá muita importância para aquilo. Né? Então ele falou, você tem que começar pelo começo, é como você iniciar a andar, e para você andar, você tem que ter ali o conhecimento de onde você vai pisar, e esse conhecimento é o direito constitucional. Então eu digo para os meus alunos sempre, para aqueles que nunca viram direito constitucional, para aqueles que estão estudando, né, que têm a noção da faculdade, etc e tal, que o direito constitucional ele é a porta de entrada, porque você vai entender o contexto que você está, e desse contexto dessa organização, você vai se aprofundando no caminho que você quer trilhar. Então, como se começasse a andar, né, os primeiros passos ali. O direito constitucional, ele traz toda a estrutura da sociedade. Na minha época, nós estudávamos, tinha uma disciplina no ensino fundamental, ensino médio, que era moral e cívica. Ixi, eu já ia dizer, educação moral e cívica. É isso mesmo. E aí ali nós aprendíamos alguns direitos, né? E o direito constitucional, ele é isso. É você entender como funciona os teus direitos, como funciona o interesse do Estado, como funciona a organização do Estado, e por ali você vai trilhando um caminho para que você possa se aprofundar em outros ramos de direito. Então, para quem vai fazer concurso público, por que o direito constitucional é a porta? Porque ele é o primeiro passo, você tem que começar por um ponto, e esse ponto de partida
é o direito constitucional, porque ele traz a base de todos os outros ramos do direito. Se você pegar hoje qualquer banca de concurso, direito constitucional ele está praticamente em todos os concursos. Isso. Seja de Cefa, tribunal, polícia, qualquer um. Então, você tem que ter a base, e a base está dentro do direito constitucional. E, assim, nada melhor do que você visualizar o direito constitucional como aquela disciplina gostosa que, a partir daquele momento em que você compreender, porque o direito constitucional ele é maravilhoso, quando você compreender a estrutura onde você está, você vai gostando e você vai assimilando as outras disciplinas que é necessário para uma aprovação, seja no concurso ou seja na OAB, né? Perfeito, perfeito. E para completar, Jussi, eu entendo que o direito constitucional, assim como a educação moral e cívica fez parte da nossa formação, nós que temos um pouquinho mais de idade, né, em relação a esse novo currículo educacional, essa base curricular nova, eu acho que o direito, não só o direito constitucional, mas o básico de alguns direitos, constitucional, administrativo, deveria vir nas séries iniciais, porque eles são essenciais para formar um cidadão que saiba quem é a Defensoria Pública, o que faz o Ministério Público, essa confusão que o cidadão comum tem de competência do quem é o responsável pela limpeza pública, quem é o responsável pela segurança pública, porque há um desconhecimento, não é? Do cidadão comum, e gera fake news, e gera toda forma de não cidadania, porque você não sabe. Não é verdade? O que você acha sobre isso? É verdade. Sabe, Karina, que eu acho assim que, além desses direitos que você colocou, muitas pessoas, elas questionam quem tem o direito de votar, elas questionam qual a idade de votar, elas questionam o que é um partido político, elas coisas básicas. Exatamente, nacionalidade. São, assim, algo que nós estudávamos antigamente na nossa disciplina, mas são direitos básicos, né? Falar fundamentais para nós é tão redundante, né? Mas são direitos básicos que vários cidadãos eles não têm essa noção. E quando você pega um iniciante, uma pessoa que vai ver pela primeira vez que ele vai estudar, ele não sabe exatamente isso. Ele não sabe quem é a Câmara dos Deputados, ele não sabe quem é o Senado Federal, ele não conhece o Congresso, que ele pensa que é formado por outros parlamentares, outros membros, ele não entende o Poder Executivo, ele não entende a figura, né, do Presidente da República, o que faz, ele não compreende. Então, a nossa disciplina de Direito Constitucional, ela é uma disciplina que ela é fundamental. Todos deveriam saber, né? E dentro de casa, não sei você, mas às vezes eu me pego com perguntas básicas dentro da minha casa, né? Nós tivemos aquele evento no Rio de Janeiro, e aí falaram de direitos fundamentais, e uma pessoa dentro da minha casa questionou o que seriam esses direitos fundamentais, né? Que violação, o que eles querem dizer quando houve violação de direitos fundamentais? Que seria assim, o básico que todo mundo deveria saber, né? Isso. Assim, você fala do caso agora de terça-feira. São tantos que começam desde direito a saneamento, educação, alimentação, tudo, e que gera todo esse descontrole e essa notícia assim, tão chocante, né? Sim. De todos os lados. Porque, vamos falar aqui, né? Assim, está tendo um discurso polarizado nas redes sociais sobre quem está certo, quem está errado. Sim. Mas vamos olhar para o nosso lado de professor. Eu queria pegar um recorte, tá? O nosso lado de professora. Teve um caso, e eu lamento a morte de todos. Para mim, eu sou humanista, eu lamento a morte de todos. Sim. Mas vamos pensar nós que somos professores de concurso, teve um policial que morreu com 40 dias de posse. Foi. Assim, eu fico imaginando qualquer pessoa que entrou agora, acabou de tomar posse, tem 1 mês e 10 dias de serviço, e ele é jogado numa missão muito importante. Vamos tirar o policial, vamos pensar um bancário. Aí ele está com 40 dias, aí chega uma empresa para pedir um mega empréstimo, com hipoteca, com isso, com aquilo, e ele tem que analisar tudo sozinho. Não é? Ou então um juiz que tem que pegar um júri. Assim, só que no júri ou no contrato, aquela pessoa não está com risco de morrer, aquele servidor.
Mas quem entra numa missão daquela, não pode, no meio daquele confronto, perguntar para o chefe dele qual é o procedimento que ele faz para ele não matar ou não morrer. Né? Acho assim, é de uma falha que eu fico chocada. Né? E não é? Isso para pensar só no nosso recorte como professora. Né? Eu gosto de trabalhar muito caso concreto em sala de aula, né? E eu gosto, quando eu pego fatos, esse, como você disse, abre aspas para esse que é mais recente, mas outros que nós tivemos, para que você possa ensinar dentro daquele fato, né, quais os direitos que nós temos, aonde está, porque para quem faz concurso público é importante que entenda onde está escrito aquilo, né, e da forma que vai proceder e como se chega àquilo. Então, do tema que nós tivemos agora na terça, eu estava preparando uma aula e eu já coloquei o que é importante, os direitos fundamentais, o que vem a ser segurança pública, até a competência de cada órgão, até pode ir, qual a influência do Poder Executivo em cima disso, né? Então, eu vou colocando ali dentro do nosso contexto algo que é para o aluno de concurso, ele conseguir visualizar aquele caminho, todo aquele espaço, e ele entender a importância do nosso direito constitucional dentro daquele contexto. Isso, a teoria e a prática se encaixando. Eu acho isso importante. Muitos alunos, eles não gostam de estudar direito constitucional porque eles acham difícil. É difícil. Isso. Só no campo teórico, né? Mas não é. Você consegue trazer essa prática, né? Eu faço muito isso, e você também, a gente tem outros colegas que também fazem, pegando esses casos que acontecem, casos sociais, esses fatos no Estado, e trazendo para dentro do contexto e mostrando para o aluno, olha, está aqui a letra da lei fala isso, é aqui, e aí você vai abrindo para N ramos do direito, né? Do direito, verdade. Eu faço muito isso, Karina, muito. Eu gosto de por aí. Eu gosto também de fazer muito isso, e você atualiza com questões do momento que chamam a atenção e Exatamente. Que o aluno vai terminar de assistir tua aula, seja online, seja presencial, vai ligar no noticiário, vai ver na internet e vai poder fazer a interpretação correta. Exatamente, né? Exatamente. Para aplicar. E depois ele pode encontrar, né, um probleminha bem parecido na prova, né? Isso. Às vezes você só encaixa, só muda as situações e encaixa o mesmo argumento, né? Mas aí, aproveitando essa questão você falou agora de outras disciplinas, né, de outros direitos, de cada caso, a gente fala que quem sabe o constitucional, quem sabe o básico de constitucional, consegue se virar bem, consegue desenvolver bem outros ramos do direito. Eu estava conversando, inclusive, com uma professora de redação, que ela estava justamente falando sobre isso, que ela orienta os alunos dela de redação a ter uma base jurídica na Constituição, porque muitas dissertações, né, muitas discursivas, a base vai ser o direito. Então, às vezes, você vai responder uma questão de tributário, não é? Mas você começa a... Ela até falou assim, arranja um fundamento dentro da Constituição que converse com esse assunto de tributário. Você pode iniciar aí. E aí eu te pergunto, esse conteúdo de constitucional, de que forma, você pode dar até exemplos, aquele aluno que domina o constitucional pode desenvolver, né, o tributário, o direito civil, o administrativo, o ambiental. Fala um pouquinho sobre isso, essa associação do constitucional com os outros ramos. Eu concordo com você e concordo com a nossa colega também, né, de redação. Quem sabe direito constitucional, ele consegue se virar em todas as matérias. Porque se eu vou responder questões de penal, os professores de penal iniciam dentro de constitucional, ali pelo artigo 5º. Se eu vou falar de processo, seja processo civil ou seja processo penal, inicia-se por dentro do constitucional. Se eu vou falar de tributário, né, as primeiras aulas de tributário tá dentro da Constituição. Então, Quem sabe constitucional, ele consegue desmembrar, porque ele tem uma ideia do que é. Da ideia, ele consegue desmembrar para os outros ramos de direito. Eu fiz a minha dissertação do mestrado em Direitos Fundamentais, mas dentro da pertinência, da relevância das questões de direito federal lá do STJ, logo que saiu em mim. E aí eu tive que partir de constitucional e fui lá para processo civil. Então, é necessário que os alunos realmente eles façam esse link. Então,
eu digo, e você também fala, que quem tem direito constitucional, ele consegue, pelo raciocínio da base, desmembrar os outros ramos do direito, tranquilamente. A parte de direito financeiro. Eu estou fazendo Estou dando aula de constitucional, tá? Ali dos servidores públicos, da parte da administração, e aí eu fui questionada por alguns alunos a respeito da nova lei de licitação, da 14.133, né? Isso. E aí eu comecei ali, dentro do direito constitucional, quem vai legislar sobre licitação, depois fui lá para o 37.21, então eu tive que desmembrar a lei de licitação, começando pelo direito constitucional. E é um encaixe, né? Porque quando você vai, por exemplo, no direito administrativo, que você vai pegar a lei de licitação, que é uma legislação, você vai encaixar ela dentro do direito constitucional, você compreende tudo. Aí você passa a entender o que um ente federativo pode fazer, né? Qual é a contratação direta, por exemplo, que foi a aula que eu dei ontem, qual é a contratação direta que ele pode fazer, quais são os casos? E aí você vai trazendo para a prática para que o aluno consiga assimilar e na hora da prova ele conseguir casar aquela disciplina e responder. Agora, eu sempre friso para todo mundo que é necessário que você estude, mas que você leia a letra da lei. Perfeito. Porque tem bancas que às vezes cobram só a letra da lei. Não é mais comum isso, né? Digamos que dentro de uma banca lá eu encontro duas questões dentro da lei, depende do concurso, do cargo, etc. e tal. Mas é importante que o aluno visualize dentro da legislação o caso, né, para poder amarrar as disciplinas. Essa interdisciplinariedade ela é muito grande hoje cobrada nos concursos. O legislador, o examinador, na verdade, ele vem inovando as questões através disso, né? Ele puxa um pouquinho de cada um para ele poder cobrar com um grau de dificuldade maior. Isso, e até alguns autores, nos nossos manuais de constitucional, eles já usam alguns capítulos, direito civil constitucional, direito ambiental constitucional, misturando as disciplinas, não é? E só para completar a tua fala, eu ainda vejo, eu fiz um levantamento agora por conta do trabalho, ciclo orçamentário e reforma tributária, a gente ainda vê muitas questões com base na letra da Constituição, porque são conteúdos que a gente explora menos. Nem todo concurso tem, mas os demais têm muita jurisprudência, não é só os artigos, você tem que fazer leitura dos artigos, mas tem que ter uma visão um pouco mais ampla desse direito constitucional com outras disciplinas, não é verdade? E sabe, Karina, voltando ao que você comentou da nossa colega de redação, eu dei aula para um pessoal que foi fazer a prova de procurador municipal, num município aqui em São Paulo, que é o município de Hortolândia. A banca é SH Dias, é uma banca de São Paulo. E eu tinha a prova objetiva, eu estudei a banca ela cobrou as questões eram questões focadas em alguns tópicos, porque cada banca tem um perfil, né, depois nós vamos, acho que falar sobre isso, então um perfil, e ela cobrou os assuntos dentro do perfil que ela costuma pedir, e os alunos tinham que fazer a prova dissertativa junto com a prova objetiva. E muitos me questionaram assim, que tinha que emitir um parecer, né? Ele falava ali um recurso ou um parecer, que a gente já sabe mais ou menos pela experiência que em procurador geralmente vem um parecer. E aí eles me perguntaram, eu vou começar a responder por onde? Falei, você vai começar a responder iniciando pela Constituição. Aí você dá aquelas palavrinhas chaves, né? Pelos termos, a Carta Magna, o poder constituinte originário, você já dá o primeiro parágrafo ali para o aluno, para ele fundamentar e mostrar o conhecimento dele. E aí eu sempre digo, a partir do momento que você começar a colocar a matéria que você domina, porque nós de constitucional queremos que eles dominem 100% constitucional. Né? Eu dou os artigos, nós damos os artigos, é o artigo tal, você decora esses artigos, a partir do momento que você começar a escrever, que você se sente seguro em fazer o primeiro parágrafo fundamentando com o direito constitucional, o resto vai embora. Isso. Né? Vai só especificando mais dentro do que foi pedido pela banca. Sim. É isso aí. Perfeito, perfeito.
Agora vamos lá para os conteúdos, né? A gente sabe da importância do direito constitucional, a gente sabe que ele tem essa interdisciplinariedade com os outros ramos. Eu até digo que o constitucional é o tronco, ele não é o ramo, ele é o tronco dessa árvore do direito, não é? Eu gosto de fazer essa alusão. Agora, que temas e que títulos da Constituição, você pode dizer os títulos ou dizer os temas simplesmente, da Constituição você entende como básicos para quem está começando a estudar agora, para concursos diversos, da onde esse concurseiro que está conhecendo o constitucional agora, né? A gente tem um público aqui que é um público que já estuda muito, mas tem um público novato. Por onde ele tem que começar a estudar o direito constitucional? Bom, quando você pega, né, o garoto, vamos dizer que eu seja iniciante e agora eu quero começar a estudar direito constitucional. Muitos alunos, eles pegam, abrem a Constituição, aí eles pegam o artigo 1º e começam a ler. E vão embora. Não é assim que começa, você sabe disso. Não é assim. Não é. Você tem que conhecer primeiro, né? Então, como é que eu acho? Como é que eu faço isso com os alunos iniciantes? Eu vou por aí. Eu desenho a estrutura da Constituição. Desse desenho da estrutura, que eu acho que é super importante você conhecer o que você vai estudar, o desenho da estrutura, porque veio aquela historinha toda, a aplicabilidade das normas, o que são normas originárias, o que são normas derivadas, né? Aquele desenho que nós fazemos ali para eles, essa parte histórica da Constituição, tá? O conhecimento dela. Aí depois eu começo a falar um pouco dos direitos, que são os direitos fundamentais, abrindo os direitos ali individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, porque são pontos que vão ser cobrados praticamente em todos os concursos. É claro que daí a gente tem que dar uma variada para saber o estilo da banca e o cargo, né? Para saber qual você vai se aprofundar mais. Vai para ali. Depois eu gosto de ir lá para a organização do Estado. Vou para lá para a organização, para eles conhecerem como funciona o Estado. Eu coloco o mapinha mesmo, sabe? O aluno que é iniciante, que não pode assistir a aula, né, que vai estudar só, pega o mapinha, pega o mapa do Brasil para entender o que são Estado, o que é município, né? A União, onde está ali. E ali vai desmembrando. Os poderes, porque são assuntos mais cobrados. A gente sabe disso, que é a parte histórica, né? Aquela parte chatinha que os meninos não gostam, aplicabilidade de normas, tipos de Constituição, mas tem que estudar, é necessário aquilo. Isso. Vem para os direitos fundamentais, daí vem para a organização do Estado, dentro da organização, vem para poderes. Eu gosto de primeiro dar os poderes de uma forma assim mais ampla, depois eu vou aprofundando, nós vamos entrando em cada poder de uma forma mais específica. Com as suas competências e tudo mais, né? Exatamente. Eu acho interessante que, para quem é iniciante, ele começar com as pequenas doses dentro de uma linha de raciocínio. Porque se você pega direito penal, por exemplo, você pega a parte de crimes e é interessante, né? Você vai estudando crime contra a vida, contra o patrimônio, você vai se interessando no assunto. Direito constitucional, não. Então, você tem que ir dosando o que você gosta mais dentro de uma linha de raciocínio para que depois você tenha toda a estrutura, né, montada na sua cabeça. Todo o conteúdo, né? Entender realmente o que é ali para você não precisar decorar muita coisa. Então, tem que começar por aí. Essa abordagem do direito constitucional, e aí eu vou completar, quando a gente faz sozinho, porque a gente já tem essa intimidade, mas vamos lembrar quando a gente viu o constitucional pela primeira vez, quando estudante, quando a gente faz sozinho, às vezes é um pouco difícil, né? Por isso que eu oriento o aluno buscar os professores, né? Você pode acessar o professor online, às vezes ele tem um curso só dele, às vezes ele está num curso online geral, né? Ou na aula presencial. Um guia inicial, eu acho que é bom. Não é? Karina, você tem que ter alguém, para qualquer disciplina, você tem que ter alguém. Quando você vai fazer a primeira vez, o professor, ele vai te dar a noção. Então, você escolhe o professor que você tem mais afinidade, você escolhe o professor que faz mais esquema, assim, não sei como é que você gosta só de slide, você gosta que desenhe, né?
aquele que você tem mais afinidade. Isso, Hoje em dia, uma metodologia. Exatamente. Você pode associar também a tua situação financeira naquele momento. Isso. Mas é super importante que você tenha alguém para te direcionar. Porque você pegar o artigo, o menino nunca viu nada, né? O aluno nunca viu nada. Eu vou estudar agora, vou pegar a Constituição e vou começar a ler. Eu vejo isso. O porteiro aqui do meu prédio, ele quer fazer um concurso para a polícia. E aí eu passei e vi ele estudando tal, e perguntei assim, o que você está fazendo? Ele, eu estou lendo a Constituição. Falei, tá, você está lendo aonde? Ele estava, Karina, lá pelo artigo 70. Aí eu falei, você já leu tudo isso? Ele, eu já li tudo isso. Eu falei, você entendeu alguma coisa? Aí ele, não. Mais ou menos. Mas então você tem que ter uma direção. Um profissional, ele é extremamente importante. Para quem é iniciante, se ele puder, ele tem que pegar um profissional da área. Porque são poucas as pessoas que conseguem ser autodidatas numa linguagem... Assim, eu considero que a Constituição nem tem a linguagem mais rebuscada das leis, mas é uma linguagem que não é tão popular, não é? É uma organização que não é tão didática assim. E aí um professor guia melhor nesse caminho. Esse candidato à polícia não precisava estar lá estudando o artigo 70, porque o artigo 70 dificilmente vai cair para ele. Pois é. Então, assim, é importante, não é? Não é só que a gente quer puxar a sardinha para o nosso lado, não, mas é importante um professor. Para qualquer disciplina. Quando eu vou estudar algo novo, porque nós temos que estudar o tempo todo, né? E eu digo que nós somos professores de direito constitucional, mas a gente tem que saber um pouco de cada coisa. Sim. Senão o aluno vai te questionar, que nem a lei de licitação que eu estou estudando, o aluno vai me questionar, eu não sei nem o número da lei. Verdade. Não tem como, né? E eu busco, sim, de outro colega. Isso, eu gosto de assistir aula. Eu gosto de assistir aula, para você compreender melhor aquele conteúdo e verificar como é que ele passa aquele conteúdo para você poder explicar da melhor forma e se aperfeiçoando, né? Nós temos que ter esse feeling para saber que temos que buscar também, sempre buscar de um profissional, né? Perfeito, perfeito. Agora, vamos falar das bancas, né? A gente sabe que o direito constitucional é cobrado em praticamente todos os concursos, só que ele tem abordagens diferentes, de acordo com o cargo, não é? E com as bancas. Eu queria que você apontasse, aí é claro, não precisa falar de todas as bancas, mas escolhesse uma ou duas, ou mais, se você quiser, quais as diferenças mais marcantes de cobrança entre as bancas? A gente pode falar de concurso público ou OAB, mas como é muito abrangente, e a gente está falando de concurso público, eu acho que eu vou te deixar para te fazer um convite para uma outra entrevista, para a gente falar só de OAB. Vamos falar de concurso, tá? Bora lá falar dessas diferenças. Tá. E aí pode falar discursiva e objetiva, tá? Fica à vontade. Vamos pegar a banca, o Sebrasp, né? Porque aí no Pará, a banca é mais Sebrasp que faz. TJ Pará. Isso, TJ Pará foi Sebrasp. Ela tem um perfil nós temos que filtrar qual é o cargo, né? Sim. A pessoa vai fazer o concurso. Ela costuma cobrar tudo. Eu digo que o Sebrasp hoje é uma das bancas mais difíceis, o pessoal reclama muito, porque ele cobra tudo, todo o conteúdo, e ele cobra, além da letra da lei e o conteúdo daquilo que nós estudamos, ele cobra jurisprudência, ele cobra, em algumas questões, matéria interdisciplinar, que você tem que saber, né? E dependendo do TJ que nós tivemos agora, a gente pode filtrar qual é o maior conteúdo. Agora, o conteúdo em comum para todos é a organização do Estado, os direitos fundamentais e os poderes. Isso aí, obrigatoriamente, você tem que saber. Mas é uma banca que ela tem um grau de dificuldade maior. Então, para o iniciante, você pegar logo o Sebrasp é complicado. Mas ele pode escolher fazer um outro concurso. A Polícia Civil, por exemplo, que geralmente é uma banca, vamos dizer, que cobra mais um pouco de letra de lei, você não precisa se aprofundar tanto, exceto se você for fazer para delegado, né? Isso. Eu te falei que eu trabalhei com SH Dias agora, ela é uma banca que ela cobra as questões muito extensas,
estilo FCC, tem umas questões bem extensas, mas ela cobra o assunto dentro da parte de procurador municipal, só organização do Estado, processo legislativo, mais nada. Eu nunca trabalhei com essa banca, eu vou até dar uma pesquisada. Ela só cobra isso. Ela é uma banca diferente, porque geralmente o edital é enorme, mas quando você faz o filtro das questões, é só isso, organização do Estado e processo legislativo, que é onde você vai direcionar mais. E ela é só mais letra de lei ou jurisprudência? Como é que ela mescla isso para um procurador, por exemplo? Ela faz muito entendimento, o que foi que o Supremo entendeu do caso tal. Aí são 5 assertivas, ou 4 assertivas, dependendo se ela vai fazer a segunda fase ou não, porque ela costuma fazer a prova de procuradora a segunda fase junto. E aí, sabe quando muda só uma palavrinha, Karina? Sei. Você tem que saber exatamente qual foi o entendimento. Ele troca umas coisinhas assim mínimas. Eu digo que é banca preguiçosa, porque dá menos trabalho para quem está elaborando a questão, mas dá mais trabalho para quem está fazendo ali, porque é muito... Exatamente. Uma distração. Uma banca que eu gosto muito é a VUNESP. Eu gosto da VUNESP. E tu tá trabalhando bastante aí em São Paulo com ela, porque ela domina aí, né? Aqui sim. Eu gosto da banca. Eu acho que as questões são questões que você consegue responder. Das 5 assertivas, sempre tem 2 que não tem nada a ver, você fica dentro de 3 e você consegue fazer muita coisa por eliminação. Isso. Gosto bastante. E tem um banco de questões grande, ela não inova tanto, então dá para você se preparar com base no que já caiu, não tem... ano passado ela cobrou de um jeito e esse ano ela vai cobrar de outro, não é verdade? É verdade. Sabe, Karina, e é interessante, quando o aluno vai estudar, às vezes ele responde questões daquela banca, por exemplo, o Sebrasp. Certo ou errado? Então eu vou responder só certo ou errado da Sebrasp o que fez para a TJ. Mas é bom você tirar um tempo e responder as questões que a Sebrasp fez para outros concursos também. Porque como ele é um banco de dados, muitas vezes uma questão que caiu, que ele cobrou para um concurso da Cefa, por exemplo, Tribunal de Contas. Exatamente, ali dentro de tribunal. Né, muda uma coisinha, tira um grau de dificuldade, uma palavrinha e tal, e ele acaba cobrando. Então, além de você fazer as questões certo ou errado, eu vou fazer só certo ou errado, mas também faz de 5 questões, faz daquela banca que fez para outro tipo de concurso, para que você consiga aí ter um domínio maior, né, do que a banca pode cobrar. Agora, é importante, isso é o profissional que faz, ele filtrar. Qual é o cargo que você vai fazer, qual é a banca, né? Como eu vou tirar, o que a banca mais cobra, qual é o conteúdo mais cobrado por aquela banca, esse é o profissional, ele vai te direcionar para que você, que é iniciante, consiga ali em pouco tempo ter um resultado aí mais vantajoso, né? Vamos dizer assim, você ficar animado porque realmente você foi para uma prova e conseguiu fazer um número de questões relevantes. Essa é a importância do professor que já tem uma experiência, já tem, às vezes, material preparado, já sabe orientar o aluno. Então, eu oriento mesmo. Senão você vai ver, por exemplo, uma infinidade de questões Sebrasp, que acho que o banco de questões da Sebrasp é maior do que o da VUNESP, né? E você não sabe para onde você vai direcionar, não é verdade? Não, você tem que fazer esse filtro. Então, vamos lá. Quero agora finalizar esse nosso bate-papo, perguntando para ti, e eu acho que você já iniciou falando sobre o constitucional, mas que conselhos você daria para esse candidato que já sabe agora contigo porque o constitucional é a matéria que é a porta de entrada, porque que ele conversa com outras disciplinas, ele já sabe quais são os assuntos básicos, mas como tornar, que conselhos você dá para tornar esse direito constitucional, que ele é denso, ele é teórico, mas torná-lo mais prático, mais vivo, mais palatável, para ele aprender mais rápido, né, e chegar com êxito naquela prova que ele vai fazer. Fala aqui, dá a tua mensagem de estímulo para essa pessoa que está assistindo e decidiu agora ser especialista também em constitucional. Tá, então assim, para aquele que almeja um cargo público, que muitas pessoas almejam, nós trabalhamos com isso há muitos anos e sabemos,
Muitas pessoas dizem assim, isso é impossível. Primeiramente, porque não é impossível. Ele tem que ter um tempo de dedicação. Mas se você pensar em todas as profissões, você tem que ter uma dedicação, né? Nós escolhemos as nossas profissões e o quanto nós estudamos e o quanto nós estudamos antigamente e ainda estudamos, né? Estudamos no passado, no presente e no futuro. A vida toda estudando. Então, assim, primeira coisa é você entender, a pessoa que está assistindo esse nosso bate-papo, entender que ele vai conseguir. É questão de tempo. Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho o tempo. Você tem sim. Você tira lá 2 horas, 1 hora, né? Nós conhecemos inúmeras pessoas que conseguiram o seu objetivo, que é um cargo público. Então, primeiro ponto, eu acho que você tem que ter uma motivação, um objetivo e acreditar que você vai conseguir aquilo que você almeja. Né? Quanto tempo vai levar? Não interessa quanto tempo vai levar. Ninguém quer morrer agora. Então, daqui para 10 anos, para 5 anos, para 12 anos, não sei o tempo da disponibilidade, o concurso, etc. e tal, você vai chegar até lá. Então, que você chegue até lá e olhe para trás e fale, eu consegui. Já começa por aí. Tá? Porque o tempo vai passar, você estudando ou não. Do mesmo jeito, ele vai passar. Pelo menos eu vou olhar para trás e vou dizer, não, eu consegui o que eu quero. Aí eu vou estudar, vou fazer como? Vai procurar um profissional. Eu acho que esse é um passo importante também. O início é por aí, vou começar a andar. Aí vou começar por qual disciplina? Comece pelo direito constitucional. Estou puxando sardinha para o nosso lado e tal, mas é porque realmente ele é a base, é dali que você vai entender toda a estrutura e depois você vai para as outras disciplinas, até porque os outros professores das outras áreas, eles vão voltar para a nossa disciplina, né? Por isso que eu costumo dizer em sala de aula que direito constitucional, o professor, a professora, que tem muito mais mulheres que ministram direito constitucional do que homens, né? São sempre estrelas, porque nós somos o centro, a base, né? Então, é dali. Aí, eu sou iniciante, como é que eu vou fazer? Você vai assistir uma aula, você vai ler a letra da lei, eu quero que fique mais palpável. Você vai pegar os casos que acontecem aí na nossa sociedade, e você vai pegar aquele caso e você vai trazer. Por que isso aconteceu? Né? Qual é o correto? Voltando, a segurança pública do Rio de Janeiro. O que é segurança pública? Onde está a segurança pública? A segurança pública está dentro do Estado. Qual é a competência? Quais são os órgãos de segurança pública? Porque automaticamente você vai gravando. Tudo que você pega de um caso concreto e você consegue trazer para cá, e você consegue visualizar aquilo dentro da legislação, automaticamente você grava. Porque se você conversar sobre determinado assunto, se nós tirássemos aqui um tempo, vamos conversar sobre a segurança pública. Você não ia gravar, ou todo mundo que assistisse ia falar, olha o que elas falaram de segurança pública, o policial tal, a polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros. Não é, Karina? Você automaticamente você vai assimilar, porque tudo que você conversa, você assimila. Então, é importante, eu gosto de fazer esse link, que é o que nós falamos no começo aí do nosso bate-papo, trazer o link, o fato da sociedade, trazer aqui para dentro do direito constitucional, daqui eu vou ler a letra da lei, eu vou entender como funciona, pronto. De uma tarde, de 20 minutos de bate-papo, eu já consegui aprender um tópico que possivelmente vai estar numa questão de concurso em breve aí que eu vou fazer. É importante também que você escolha o teu concurso aquilo que você tem mais afinidade, né, Karina? Concordo totalmente. Por causa do edital, que você tem mais afinidade. Eu gosto mais da área jurídica, né? Nós temos muitos alunos aí que gostam de tribunal, né? Isso. Você tenha mais afinidade, porque você vai exercer aquela função. É importante que você exerça com amor, com carinho, que aquilo seja prazeroso. Então, você satisfatório. Também é satisfatório. E que você estude dentro das disciplinas que você tem mais afinidade. Por exemplo, eu jamais faria um concurso que tivesse matemática. Entendeu? Se eu fosse fazer um concurso, eu ia procurar um concurso que tivesse dentro das disciplinas ali que eu já tenho mais domínio, ou que eu tenha afinidade, ou que elas sejam interligadas, né? Para que a aprovação fique
mais próxima. Mais próxima, matemática eu não ia fazer nunca, porque eu não ia conseguir. Então, é importante que você faça também esse filtro. E como é que você vai fazer esse filtro? Através de um profissional, né, Karina? É ele que vai te fazer, ele que vai te orientar, que vai fazer as primeiras perguntas ali para ver qual é o perfil que você tem, né? O que você almeja. Nós temos muitos alunos que querem só segurança pública, né? Isso. Segurança pública é um nicho que é apaixonante para quem quer, não é? Eu sinto isso dos alunos. Ele é apaixonante. Você sabe, Karina, que há muito tempo atrás eu queria fazer concurso para delegada. Eu nunca quis. Eu quis. E eu cheguei a fazer um concurso aqui em São Paulo, isso tem 8 anos atrás, e eu não consegui fazer a prova física porque eu sofri um acidente e eu quebrei o meu pé. Meu Deus! Foi, eu quebrei o meu pé, o pessoal sabe essa história, e eu não consegui fazer a segunda fase, e aí eu falei assim, também não quero mais. E a minha família, assim, deu graças a Deus, porque eles não queriam nunca que eu fosse da segurança pública. Mas o concurso da segurança pública, ele é um concurso da Polícia Civil, que é o que tem o maior número de alunos, né? E ele é um concurso gostoso também, porque as matérias são interessantes. Essa área penal... É muito gostosa. É gostosa de assistir, é curiosa, ela atiça a nossa curiosidade, não é? Mas por quê? Porque você tem vários casos concretos. É isso que os alunos têm que fazer dentro do direito constitucional, Karina. Isso. Tem que pegar o caso concreto, trazer para cá, estudar e amar como se fosse penal. Eu tenho um colega de penal que diz assim, eu quero ver tu me mostrar uma lista de 10 filmes que falam de direito constitucional. Não tem. E o penal, você tem a criminologia. Eu tenho uma amiga que é professora de criminologia, ela desenvolveu um trabalho, criminologia e cinema. Eu achei maravilhoso. Ela me mostrou o trabalho escrito, tem um monte de série que eu tenho que assistir por indicação desse trabalho. Então, assim, constitucional vai ficar devendo para essa disciplina. Mas é só isso que vai ficar devendo. Só isso. Enfim, querida. E quer finalizar com mais algumas orientações? Karina, assim, eu acho que nós estamos abertas, né, para todos os alunos, muitos vão assistir essa nossa conversa, e eu sempre digo que eu gosto muito da perseverança, eu gosto muito de gente para cima, eu gosto de pessoas que acreditam, e você tem que acreditar que você vai conseguir, que estude para alcançar o seu objetivo, que trilhe o caminho, seja o tempo que tenha, mesmo que pequeno, mas vá trilhando grão por grão, vá andando pequenininho, que não se desespere, né? Quando visualizar controle de constitucionalidade, se desespere, porque é um tema assim tranquilo. É claro que é difícil para quem estuda só, mas quando ele é passado, ele fica mais fácil. Que foi lá quando eu comecei a estagiar, onde nós começamos o nosso diálogo de hoje por esse tema. Então, assim, os alunos eles têm que continuar. É muito gratificante você participar da vida de alguém e você saber que ele alcançou o objetivo dele. Eu sempre digo para os meus alunos, e esses que estão assistindo agora, os nossos alunos, né, porque eles vão para as minhas mãos, para as suas e de outros colegas, e tá tudo bem, a gente só se complementa. Isso. Que eu faço o meu trabalho, assim como todos vocês, com muito amor, porque você saber que você conseguiu ajudar, um pouquinho que seja, alguém a alcançar o seu objetivo, você está realizado, né? Ao nosso ponto, ao que nós decidimos para nós, eu, assim, estou realizada dentro do meu ciclo aqui na Terra, sabe? Então, assim, quem está assistindo, não desista. Estude com vontade. Não estou afim hoje. Não, tira 15 minutos, 20 minutos, estuda, vai para a letra da lei, pega uma aula, né? Assiste um vídeo, faz alguma coisa, mas sai dessa inércia de achar que é difícil, que não vai dar. Então, esse é o recadinho que eu quero deixar para os meninos. E quem quiser estudar direito constitucional, pode vir, né, Karina?
Pode vir que a gente gosta do que a gente faz. Pode vir. Aí eu amo. Você tem mais tempo de carreira do que eu, né? Mas eu amo muito, muito, muito. Você tem acho que 23, 25 anos, não é, Karina? Menina, eu comecei com 22, estou com 49, eu tenho 27 anos. 27. Eu comecei em abril do ano que eu comecei, foi em abril, e aí eu faço aniversário em setembro. Então, eu já fiz 27, que eu já fiz 49, 27 anos de... Eu comecei no ano do primeiro Big Brother. Eu lembro porque eu fui para a primeira aula e um primo meu foi me buscar de carro e disse assim, aí, foi eliminada? Porque era aquela... Se os alunos iam gostar de mim ou não, e ele era professor também. Ele disse, aí, foi eliminada? Porque era o negócio do Big Brother, né, de ser eliminado. Então, até hoje. Até hoje. Eu tenho 18 anos. E aí, você falando do Big Brother agora, são tantas coisas, né, que se a gente fosse falar, ia ficar aqui horas e horas. Até o Big Brother eu assisto. E alguns colegas meus falam assim, você assiste Big Brother e tal. Eu digo, eu assisto, porque dentro do Big Brother sempre tem algum direito que eu posso explicar. Tem em todo lugar. Em todo lugar a gente pode aproveitar para trazer para as nossas aulas. Pois aí eu vou trazer, em vez de ficar só lendo a letra da lei ali, eu digo, não, vou trazer um caso lá do Big Brother, que eles vão se interessar. Primeiro eles vão dizer, professora, eu não acredito, tal, não sei o quê. Não, vou pegar aquele caso lá, e aí eu vou trazer para cá, e dentro do que aconteceu lá, nós vamos desmembrar aqui aonde está. E aí a aula vai fluindo e vai embora, e aí nós temos, graças a Deus, tanta gente aprovada, né? E o aluno nem sente, né? Por isso que essas professoras excelentes como você fazem os alunos aprenderem sem sentir. Eles se divertem, né? Se divertem. Essa é a verdade. Meu amor, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu adoro ouvir gente que domina, eu sempre digo isso, adoro ouvir gente que domina os seus conteúdos, as suas profissões, falando com propriedade. Esse trabalho aqui que o Jornal Liberal me cedeu, esse espaço, é um espaço que a gente amplifica as vozes dos professores, não é? Mas é um espaço que eu também me sinto super gratificada por ouvir vocês. E você é uma profissional que eu admiro, uma pessoa que eu admiro, e que esse espaço aqui vai estar sempre de portas abertas para você. Muito obrigada mesmo. Conseguimos fazer essa entrevista com as agendas desalinhadas. E agora eu quero perguntar o teu @, porque eu tenho certeza que quem está assistindo e ainda não te conhece, tá? Porque eu sei que muita gente que está assistindo aqui já te conhece, mas quem não te conhece vai querer te seguir, vai querer saber os cursos, onde você está dando aula, você faz conteúdos no seu Instagram. Então, qual o teu @? Tá. Eu vou primeiro agradecer, depois eu te dou o @, tá? Para finalizar. Eu quero agradecer o teu convite. Eu estava ansiosa para participar dessa coluna. Eu quero agradecer o Liberal pela oportunidade que ele deu a você, que é uma excelente profissional, e aí, por consequência, a todos os outros profissionais, porque você convida muita gente, né, os nossos amigos. Então, assim, é um momento único dentro da minha carreira participar aqui com você dessa coluna. Então, eu quero agradecer muito. Quero agradecer também às pessoas que vão assistir, os nossos alunos, né, sejam os que ainda não conhecem, os que já conhecem, assim, que sejam muito bem-vindos, e a gente sempre vai estar aqui de braços abertos para receber. Eu faço tudo com muito amor, com muito carinho. Hoje eu moro em São Paulo, você sabe que eu morei em Belém muitos anos, meu coração, assim, é todo paraense, né? Mas aí, por motivos de trabalho, eu estou há um ano e meio em São Paulo. Eu continuo trabalhando aí em Belém. Eu tinha uma instituição que eu dava aula, né, para a faculdade, e eu continuo na parte online ainda dela. Que ótimo! Continuei na parte online, meu contrato foi renovado, e aí continuo com os meninos, eu chamo sempre de meninos, né, a gente chama, são os filhos, né, os meninos de concurso, o pessoal da OAB, então eu continuo trabalhando normalmente. Eu moro em São Paulo, mas eu continuo aí no Pará. Aqui, nós temos também alguns grupos, as pessoas aqui de São Paulo estudam muito online. Então, eu entrei em alguns grupos e aí continuo a convite, dando aula de direito constitucional, né, para outras, as bancas que nem essa que eu citei daqui, para outros concursos, etc e tal. Então, eu continuo trabalhando, tá?
Trabalho um pouco pelo Instagram, mas assim, geralmente as pessoas entram em contato e a gente vai fechando dentro dos cursos que nós temos, né? Que hoje a maioria é online. Online. É online. As pessoas, fica até mais fácil, né, Karina? Isso. O online facilitou muita coisa, né? O trabalho, tempo. Ganha tempo, você consegue assistir a aula, depois você assiste de novo, porque ele fica disponível por um tempo. Eu gosto muito que você faz, né, também gravar vídeos pequenos para que eu possa colocar ali no meu horário de almoço, eu consigo assistir uma aula sobre um tema, né? Isso. E aí vai embora. Então, eu estou dentro desse contexto também, dessa modernidade aí que nós tivemos pós-pandemia. O meu arroba é prof.jucampos. Muitas pessoas só me conhecem pela Prof. Ju Campos, né? Não sabem nem o meu nome. @prof.jucampos. Exatamente. Ju Campos. Tá bom? E eu estou à disposição. Quando você quiser me convidar para outro tema, estou sempre de agenda aberta para você. Assim, quero que... Nós estamos aqui online, mas eu quero que você se sinta, assim, carinhosamente abraçada, Karina, por mim. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, tá bom? Obrigada, querida. E já vamos deixar pré-convidada para a gente falar de constitucional para a OAB, para o exame da OAB. Eu quero fazer uma série de entrevistas para a OAB, então você já vai ser de constitucional. Vamos só depois agendar. Tá bom? Tá bom. Beijo, querida. Beijo. Beijo. E aí eu vou me despedir de você que está nos assistindo. A gente encerra aqui mais um Liberal Concursos e eu espero você na próxima segunda-feira com outro entrevistado. Até mais.